Graças e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não temos o Conexão, temos apenas o berçário até os 3 anos de idade. Então hoje, você que tem filhos um pouco mais velhos, vai ter o prazer de cultuar com eles e cuidar aí para que eles também consigam acompanhar o culto. Você que tem filhos até 3 anos, o berçário está aberto, tá bom? Passou disso, hoje é com os pais. Eu quero aproveitar e agradecer aí o dia inteiro as muitas mensagens, homenagens, né, pelo dia do pastor, os irmãos sempre demonstrando grande carinho a esse respeito, e realmente tem sido uma grande bênção esse dia e as homenagens. E nós estávamos cantando há pouco: se Deus quiser, Ele é Deus; se não quiser, continua sendo Deus. E isso tem muito a ver, e poderia perfeitamente ter sido escrito em algum salmo, porque é uma experiência de vida que o nosso personagem, que temos estudado no decorrer dessas últimas semanas, passou, e que muitas vezes nós passamos, que é Davi. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Da última vez em que falamos sobre Davi aqui, Davi estava de uma maneira não muito comum, retratada nas músicas, nas histórias infantis. Nós normalmente não acompanhamos essa imagem de Davi. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós normalmente lembramos das imagens do Davi mais guerreiro, um Davi mais vencedor. E na semana passada nós vimos um Davi tão desesperado que literalmente se fingiu de louco, porque ele estava em um processo onde Deus estava trabalhando em sua vida. E hoje nós chegamos num lugar muito importante da história de Davi, na famosa caverna de Adulão. Tempos em que, mesmo sem estarmos dentro de uma caverna, nós estamos em uma caverna. Tempos de dificuldade. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do primeiro versículo, nós temos a seguinte declaração: Davi fugiu de Gate, se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Nós vamos parar nesses 2 versículos e entender, se na semana passada eu falei sobre o Deus que muitas vezes tira as muletas que nós usamos para ficarmos de pé, nós hoje vamos ver como Deus trata o coração daqueles que estão nesse processo. E é interessante observar, porque Davi está fugindo, Davi está realmente no centro de um grande furacão na sua vida. Davi perdeu absolutamente tudo. Então, se você está vivenciando um momento de turbulência, ou se você já passou por isso, você vai entender algumas ações de Davi. E sem dúvida nenhuma, quando nós estamos no centro, literalmente, de um furacão, o nosso primeiro desejo é desaparecer. Talvez você já tenha sentido isso, talvez você já tenha escutado alguém falar assim: olha, se eu pudesse, eu literalmente desapareceria, eu sumiria. Porque existem momentos na nossa vida em que as coisas estão tão complicadas, em que nós literalmente não vemos saída, e o desejo de desaparecer é profundo. Davi está desse jeito. Davi perdeu tudo. Davi é alguém que em pouco tempo foi literalmente do ápice para o fundo do poço.
E Davi, então, no seu trajeto de fuga, chega em uma caverna. Nós estamos falando de uma região de deserto, de uma região em que é muito comum essas cavernas, e nós estamos falando de uma época em que muitas pessoas literalmente viviam em cavernas ainda, não no sentido dos livros de história, mas naquela região era comum que as cavernas de fato abrigassem algumas pessoas. E Davi chega então dentro desta caverna. E o versículo 1, ele mostra algumas coisas muito interessantes. Ele nos dá algumas informações que mostram a situação que Davi está, como Deus já começa a agir, e algumas pessoas que vão se somando a Davi nessa fase. Eu vou ler novamente os 2 primeiros versículos e eu quero que você tente observar aí, nesses 2 versículos, algum tipo de ação de Deus. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-los ali. Logo outros homens começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Primeiro, a gente tem que concordar que essa não era uma caverna pequena, né? Porque o texto diz, no final do versículo 2, que 400 pessoas estavam ali. Então, não é um lugar assim minúsculo, pequeno, tá? 400 pessoas literalmente se escondendo ou vivendo é um espaço considerável. Mas o que eu acho incrível nesse texto é a descrição das pessoas que foram para aquele lugar. Eu não sei se você observou que tipo de gente foi parar na caverna. Vocês observaram a descrição das pessoas que vão para essa caverna? Pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Imagina que delícia de ambiente. Davi que estava acostumado a estar na corte. Davi que estava acostumado a ser um herói nacional. Davi que era uma pessoa festiva, alegre. Davi era um artista no sentido próprio da palavra. Davi escrevia poemas maravilhosos. Davi tocava harpa. Davi era jovem. Davi era alguém literalmente animado. E Davi agora está em uma caverna. E vocês imaginam que a iluminação daquela caverna devia ser ótima, né? Caverna é algo marcado por escuridão. Davi agora está em um lugar escuro. Provavelmente, se ele foi se esconder ali, ele queria estar sozinho. E para completar a alegria de Davi, começa a chegar gente de tudo quanto é lado, pessoas que estão também desesperadas, endividadas, desanimadas. Que coisa! Uma maneira de sabermos o coração de Davi é quando nós encontramos salmos da época equivalente. Nós temos alguns salmos em que Davi escreveu exatamente nesse período de vida. E aí nós podemos observar como era o coração do salmista. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 142. Vamos ver como está o coração de Davi. Salmo de número 142 diz o seguinte: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes.
Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olha como está o coração de Davi. O início desse salmo é um hino muito bonito, que fala: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Quem gosta de hino, quem gosta de canto coral, conhece, é um hino realmente muito bonito. E quando nós reconhecemos, quando nós descobrimos um pouco do que o salmista está passando, a gente percebe e consegue ver a profundidade desse sentimento. Textos belíssimos na Bíblia não são frutos simplesmente da poesia humana. Os textos mais bonitos que nós temos na Bíblia são frutos de momentos de experiência com Deus. E aqui a gente precisa deixar claro algo: não é pecado angustiar-se. A angústia faz parte da experiência humana. Somos humanos. Inseguranças, medos, tristezas nós carregamos. Ter e sentir isso faz parte da vida. O que faz diferença na vida é o que fazemos quando estamos assim. A grande questão na sua e na minha vida é o que nós fazemos quando nos encontramos nessas situações. Porque é isso que, na verdade, vai definir o resultado. O fato de nos sentirmos de vez em quando perdidos, preocupados, tristes, aflitos, ou como muitas vezes cantamos aqui, uma música que ficou bem marcada recentemente, né? Abatidos, mas não... Como é que diz a letra? Mas não o quê? Destruídos. Paulo tem um texto maravilhoso sobre isso. Esses sentimentos, eles permeiam as nossas experiências. A questão é, o que é que nós fazemos com eles? Porque às vezes o inimigo é tão sagaz que o fato de sentirmos isso já vem como uma acusação. Tá vendo? Esquece esse negócio de igreja, de Deus, não dá em nada, não resolve nada. Você é um fraco. Já ouviu isso? Conhece alguém que já te falou palavras assim? Porque esse sentimento ele vem exatamente tentando nos afastar e termos atitude contrária do que Davi teve. Davi está num momento terrível da sua vida. Um momento, inclusive, eu gosto de frisar essas coisas, porque nós raciocinamos muito na questão do efeito e da punição. Então, se alguém está sofrendo, é porque errou. É muito a mentalidade dos amigos de Jó. Davi vai ter problemas, e Davi é um homem, e Davi vai pecar. Alguns erros de Davi serão registrados no texto bíblico, mas até esse momento, Davi não fez nada de errado. Davi não está passando por isso porque ele era arrogante antes e Deus está acabando com a arrogância dele. Não, Davi era um menino, um jovem, aliás, adolescente praticamente, temente a Deus, que confiava em Deus. E que justamente por confiar e estar à disposição do Senhor, Deus está tratando o seu coração. E talvez você fique, mas que tratamento é esse que precisa destruir a pessoa? Paulo, no Novo Testamento, vai usar frases que a gente acha lindo cantar, e que nem sempre é tão fácil viver, quando a gente usa expressões, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós usamos a bonita expressão, mortos para o mundo, para o pecado, mas agora vivos para Deus. É lindo falar, mas o significado disso é doloroso. Porque quando a gente fala de morte, estamos falando realmente de sacrificar algo, de perder. E Deus está aqui tratando o coração dele. E onde é que está a ação de Deus logo no começo desse versículo?
Uma das coisas que eu tenho dito no decorrer dessas mensagens é mostrando que o relacionamento familiar de Davi, ele é um relacionamento, a família de Davi é uma família meio complicada. Nós não temos texto que fala o que aconteceu, o que houve com a mãe de Davi. A gente não tem, não somos apresentados. Mas Davi é o caçula de uma família numerosa, de um pai que não contava com ele, não lembrava dele. Era uma família que não era assim muito próxima, pelo menos no que nós vimos até aqui. Quando os irmãos de Davi encontram Davi no campo de batalha, eles ficam meio com raiva de Davi. É quase que o sentimento dos irmãos de José, com a diferença de que o pai de José, com a diferença de que o pai de Davi não parecia ser tão apegado a ele como Jacó era com José, né? Porque vocês imaginam Jacó esquecendo José, que nem aconteceu com o pai de Davi? De jeito nenhum. Os irmãos de José tinham raiva dele porque ele era o filho preferido. A gente não sabe direito por que os irmãos de Davi têm um sentimento meio complicado com ele. Talvez porque os irmãos viram que o caçula foi ungido. Talvez não tenha sido fácil para aqueles homens, soldados valentes, altos, vistosos, verem o caçula baixinho ser ungido rei. Talvez isso tenha despertado um sentimento ali de inveja no coração deles. A gente não sabe, mas a relação não era muito afetuosa, pelo menos até esse momento. Ao mesmo tempo, nesse versículo, nós vemos o que é característico de muitas famílias. Mesmo que nem sempre você tenha a afetividade, ou os irmãos não sejam aqueles que vivem se abraçando e se beijando, na hora que a coisa complica, o amor da família aparece. Porque o que nós temos aqui no versículo 1 é: quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Opa! Começa a mudar algumas coisas. Deus conhece o nosso coração, respeita os nossos momentos e muitas vezes permite que passemos por algumas coisas que inclusive são escolhas nossas. Mas na hora que o negócio começa a ser prejudicial, Deus age. Ou seja, nós temos momentos da história bíblica em que outros personagens também se afligiram e Deus tratou e permitiu. Nós temos um personagem icônico chamado Elias, que no momento mais impressionante da trajetória dele com Deus, ele tem uma das maiores vitórias do texto bíblico. Essa semana, ontem inclusive, eu fiz um videozinho e postei, né? Agora tudo é inteligência artificial, né? Tudo é assim, inteligência artificial. Aí fizeram uma série de imagens assim, como seriam os personagens bíblicos, né? Ou como seriam selfies na hora do momento bíblico lá específico. E eu me apaixonei por aquelas figuras, eu achei muito legal. Então era como se tivesse ali alguém tirando uma foto bem na hora de momentos específicos do texto bíblico. E são desenhos muito bem feitos, são imagens mesmo, parece foto. Aí tem lá Moisés na hora de abrir o mar, aí tem Noemi e Ruth, vários, e tem uma hora que tem Elias e os corvos, eu não sei qual é o plural correto, é corvo, pessoal do português, são corvos ou corvos? Tanto faz, não errei, não ficou feio. Né? Mas tem Elias e os pássaros ali, melhorou. Né? E tem um outro momento que está lá, Elias e os profetas de Baal. Aí está Elias fazendo um gesto assim, os profetas atrás, tudo zangado. É uma das passagens mais extraordinárias do texto bíblico. Elias desafiando aqueles homens, fazendo ali um teste, se o Deus de vocês escuta, vamos ver, fazer cair o fogo do céu. Os irmãos conhecem essa história. Elias tem uma vitória extraordinária, cai fogo do céu, os profetas são envergonhados, eles morrem, a vitória é gigante, você pensa, agora vai. Na mesma hora alguém chegou dizendo, Jezabel vai te matar. Esse homem que acabou de ver Deus agir de uma maneira extraordinária, ele escuta aquilo e ele fica apavorado. Coisas humanas. Às vezes a gente perde o foco de um jeito assim, a gente para de ver o que está acontecendo, a gente se perde. E aquele homem que viu, gente, Deus acabou de dar a maior vitória
da história recente do povo. E ele escuta que Jezabel vai matar e ele fica apavorado. Esse homem foge. Como é que pode? O homem acabou de ganhar de 400 profetas. Ele escuta que a rainha, que é pecadora, que é má, já falei sobre isso. Jezabel não é um nome para você dar para sua filha quando você tiver, porque é um sinônimo muito ruim na Bíblia. Ele foge, ele entra em depressão, ele fica apavorado. Ele também vai para uma caverna. E Deus vai com ele, acompanhando o processo. Mas no tempo certo, Deus chega para ele e diz: já deu. É isso que é interessante observar. Deus, ele permite algumas situações na nossa vida. E ele permite, inclusive, que nós vivenciemos alguns momentos, alguns sentimentos. Mas nós não podemos nos tornar prisioneiros desse sentimento. Existem momentos da vida que a gente precisa ficar um pouquinho sozinho para refletir? Existe. Mas isso não pode se tornar um método de vida, ou seja, eu quero estar sozinho agora. Não. Porque desde o Éden o Senhor deixou bem claro que o homem é um ser social, precisa estar em grupo, em comunidade. Deus estabeleceu, foi Deus, não fui eu. Deus estabeleceu que a melhor maneira hoje de um crente ser preparado para a eternidade é viver em comunidade. Quem inventou e criou a igreja foi Deus. Seria muito mais simples se não existisse. Talvez nós tivéssemos muito menos problemas em algumas áreas, mas nós jamais seríamos tratados quando ou como precisamos para ter um coração voltado para o Senhor. É nas relações, são nos relacionamentos que Deus trata o nosso coração. Seja para fazer os ajustes em nós, seja para que através de nós Deus fale com outros. Isso acontece. Então Davi queria ficar sozinho. Deus deixou por um tempo. Depois Deus permitiu. Sozinho você não fica mais. E quem é que Deus manda ali? A família. A família. Nós começamos a observar Deus tratando o coração de Davi quando a família chega. E a família fica com ele um tempo, até porque eles não ficariam para sempre ali. Mas aqueles momentos são momentos preciosos, são momentos em que a gente dá aquela animada. Recarregamos as baterias. E essa caverna é um momento muito importante. Porque Davi chega fugido na caverna de Adulão, onde as pessoas estão completamente destruídas. E Deus trata o coração de Davi, e Davi vai tratar o coração daquelas pessoas. Porque essas pessoas, elas chegam endividadas, desesperadas, aflitas, e nós vamos ver alguns capítulos depois que essas pessoas saem da caverna com o nome Os Valentes de Davi. Essas pessoas vão se tornar o exército particular de Davi. São essas pessoas que vão ajudar Davi a finalmente ser coroado rei, quando Deus determinou. Essas pessoas são as pessoas que passam a ser vistas como as pessoas de confiança, como aqueles valentes, aqueles que foram forjados, aqueles que não desistem, aqueles que vencem as batalhas. E onde é que eles se encontraram? Numa caverna escura, num momento de tristeza, num momento de desespero. E Deus tem todo o poder para transformar os momentos de escuridão, de tristeza e dor na nossa vida, no momento em que nós somos forjados a pessoas muito mais fortes, não porque somos homens poderosos, mas porque começamos a olhar para o Senhor.
Quando a gente lê essa descrição, talvez, tem épocas na minha vida que eu olho e falo assim, rapaz, eu acho que eu ia dar um pulo lá na caverna, hein? Deixa eu ver aqui, pessoas aflitas. Tem fases na vida que a gente nem lê a palavra endividado. A gente nem consegue terminar de ler, né? A gente vai assim, ai meu Deus. Descontentes. É o que temos e muito, né? Hoje em dia, pessoas descontentes. Mas realmente, quando a gente pega ali, eu estou lendo isso na NVT. Talvez existam outros nomes aí nas versões que vocês estejam lendo. Mas a ideia realmente são pessoas sem perspectiva de vida. É esse tipo de gente que está com Davi. Nós temos um outro salmo. Salmo 57. Abre lá o Salmo 57. Vamos ver outro texto dessa época que Davi escreve. Vamos ver como é que é a dinâmica aqui do sentimento no momento de dificuldade. Como é que Davi trabalha isso? Salmo 57 é o seguinte. Tens misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cuja dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e te darei louvores. Desperta, glória minha, despertai saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, e eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Olha que incrível. Olha que salmo maravilhoso. A gente termina de ler esse salmo tendo uma visão da glória de Deus, mas Davi começa a escrever esse salmo de maneira diferente. Ele começa gritando, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele começa esses salmos de joelho, provavelmente chorando, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma das coisas mais incríveis que a gente tem nos salmos é essa dinâmica do salmista que começa desanimado, desesperado, preocupado. E à medida que ele vai, é como se você enxergasse ali Deus trabalhando imediatamente no coração dele, e isso mudando o salmo. O salmo que começa como um lamento, termina com exaltação. O salmo que começa como fruto de um coração destruído, termina mostrando um coração confiante. Como é que pode? Isso aqui não é algo, e existem textos que você começa e escreve, né, durante anos. Mas esses salmos não são frutos de algo que começa de um jeito e a vida vai mudando, não. Esses salmos são orações que são frutos de um relacionamento com Deus e que mostram que à medida que eu abro o meu coração ao Senhor, que mostram que quando de fato confio no Senhor, a ponto de me expor, Deus responde, Deus trata. Mas não é a resposta, não é o fato, Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, estou prestes a ser destruído. E aí Deus aparece para ele e diz, meu filho, eis que te digo, Saul morreu. Não.
É um coração que vai entendendo e recebendo da parte do Senhor a confiança e o entendimento de que é Deus quem está guardando. Os salmos são belos porque eles são, como eu já disse, frutos de experiência. E toda vez que falo em salmo como fruto de experiência, eu lembro algo que aconteceu na minha vida que realmente foi muito engraçado. Nós temos, atualmente eu estou aí, né, até posto, quem acompanha meus status, né, tem uns homens que eu estou acompanhando, nós estamos dividindo alguns momentos, e a série, os livros, chamam, o título é Todo Homem um Guerreiro, Cada Homem um Guerreiro, né? E ali ele fala muito sobre isso, então quando eu posto, eu coloco lá guerreiro, eu fico brincando com essa palavra, né? E aí, guerreiro. E é um livro que trabalha muito a necessidade do momento devocional. Porque nós precisamos entender que na relação com Deus, essa é uma relação onde nós precisamos falar e ouvir. E Deus fala não apenas no momento da palavra. Você não pode, literalmente, se alimentar do Senhor apenas no dia que você estiver em um culto e um pastor estiver pregando, e naquele dia você entender, Deus falou comigo. A relação com Deus envolve algo diário. Então, o Senhor nos deu algo que chamamos de palavra. E a palavra tem o poder de falar com você na sua leitura. Então, o livro fala muito sobre as horas devocionais. E aí eles são desafiados a terem um momento todos os dias em que vão ler um texto e vão estudar aquele texto, e o texto vai falar com eles. E tem sido algo muito bom. Mas eu lembro de uma experiência em que eu vivi. Eu era muito novo, eu tinha entre 16 e 17 anos, eu não consigo lembrar que ano aconteceu. E você sabe que você está ficando velho quando você já não sabe qual é o ano que aconteceu as coisas, né? Tem uma época da sua vida que você sabe tudo, dia, hora, você lembra de tudo. Mas quando você começa a lembrar de algumas coisas, rapaz, isso aí foi outro dia. Aí você vai olhar lá, foram 10 anos atrás. Você fala, ih, rapaz, a idade está chegando. Então, eu tinha ali entre 16 e 17 anos, já tem um tempinho. E eu trabalhava na missão Vencedores por Cristo, e naquela época, olha, para você ver como tem tempo. Naquela época, os congressos que aconteciam em São Paulo, por exemplo, da CEPAL, que é uma missão muito importante para líderes, a editora Mundo Cristão, enfim, tem todo um circuito com esse tipo de eventos. E Vencedores, na época, era contratado, o diretor de Vencedores era contratado para gravar as palestras em fita cassete. Você sabe o que é fita cassete? Se você não sabe, é porque você é novo. Se você se lembra, é porque você já rodou algum tempo na sua vida, né? Fita cassete, aquela pequenininha que você colocava ali no toca-fita e na hora mais importante ela... né? Já passou por essa experiência de, na melhor hora, ela engolir ali, você ficar desesperado e puxar? Era essa tecnologia de ponta que a gente tinha nas décadas passadas, né? Então, eu ia e gravava as matrizes, e aí meu chefe, né, o diretor de Vencedores, ele reproduzia e mandava os kits por correio. Então, ele não ia muito nesses eventos, ele não gostava muito, e eu era 16 a 17 anos, tudo que eu queria era estar nesses eventos. Eu ia de graça e ainda recebia. E eram em bons lugares, hotéis bons. Né? O pessoal que já foi para o Multiplique, o Multiplique acontece no Majestic, é um grande hotel que você tem ali em Águas de Lindóia. E esses eventos eram de Majestic para cima. E eu ia, menino, eu estava lá, ainda usava crachá, equipe, staff, eu achava aquilo a coisa mais incrível, né? Só que aí, num desses eventos, vinha um palestrante dos Estados Unidos, o Dr. James Houston. O homem era uma lenda. E ali foi, literalmente, na época, a nata da liderança evangélica no Brasil. Gente, só tinha... E aí vai o menino lá, né? Gente, eu... No segundo dia, eu confesso que a minha vontade era para o quarto chorar.
Porque eu não entendia nada. Mas sabe o que é você não entender nada? E tinha o tradutor. E aí eu percebia que quando o doutor falava alguma coisa, antes da tradução, todo mundo estava rindo. Todo mundo falava inglês, só eu não falava inglês. Aí eu fui ficando, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? E o pessoal debatendo umas coisas e tal, e eu assim, meu Deus. Aí depois eu achei mais uns outros, porque aí a gente se atrai, né? É igual a caverna de Adulão. O povo, quando você está mal, vem quem está mal para perto de você. Então, eu acho que eu demonstrava que não estava entendendo nada, e há uns 2, 3 que também não estavam, eles foram se aproximando, e a gente foi ficando junto. Mas tinha um negócio lá, que todo dia, no programa, tinha um negócio chamado Lexus Divinus. Quando o negócio é em latim, você percebe que é diferente. E aí uma coisa me chamou a atenção. 6h30 da manhã. Aí eu falei, 6h30 da manhã? Programação começa às 6h30, aquilo já me trouxe angústia. E a gente ia para a capela, e você ia ficar em silêncio. 6h30 da manhã. Você ia ler um texto bíblico. E no final daquele período, você ia escrever um salmo como experiência dessa leitura. Gente, eu com 16 para 17 anos, 6h30 da manhã, fazer Lexus Divinos. Falei, gente, eu preciso ir embora. Primeiro dia, eu angustiado. Segundo dia, não tem tu, vai tu mesmo, não tem jeito. Terceiro dia, foram 5 dias. Terceiro dia eu fiz. Quarto dia, estou eu lá sem perceber que tinha passado a meia hora. No quinto dia, estou eu chorando. Porque é óbvio, tem toda uma programação, né? Você vai desenvolvendo. E aquilo ficou marcado, porque ele falou assim, no final você vai escrever um salmo. E aí que eu entendi a ideia do salmo, é a expressão da relação com Deus, o que Deus tocou no seu coração. E ali foram momentos, e eu lembro até hoje, porque quando terminou o evento no sábado de manhã, foram 5 dias inteiros e amanhã do 6º dia. Quando terminou o 6º dia, que eu coloquei as coisas, o meu irmão foi buscar com uma pessoa lá do escritório, ele foi junto. Quando eu entrei no carro e estava ali, né? Aí passou uns 10 minutos, aí o meu irmão, o que você tem? Aí eu falei, você está estranho. O que foi? Aí o outro funcionário falou assim, você está até com o rosto branco, daqui a pouco vai aparecer um negocinho aí em cima da tua cabeça. Você voltou levitando. Eu falei, esses negócios funcionam mesmo. Né? Quando você se dispõe de fato a estar diante do Senhor, Deus fala. E aquilo me marcou. Se você de fato vai ao texto bíblico com um coração quebrantado para que o Senhor fale com você, Ele vai falar. Isso não é ficção. A grande questão é que nos momentos de desespero, ao invés de corrermos para o Senhor, a gente vai para tudo quanto é outro canto, ou se fecha. A gente cria em nosso redor uma bolha de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de solidão. Isso vai ficando impenetrável. Deus sabe a medida exata do quanto realmente precisamos chorar e ficar sozinhos. E a hora em que precisamos de alguém ao nosso lado. Davi precisava de alguém ao lado dele. Chega um determinado momento que Deus olha para Elias e fala, já deu, levanta. Você já passou o que tinha que passar. E aí Deus chega para Elias e fala assim, você acha que está sozinho, mas existem 6.000 pessoas que não se dobraram. Existem pessoas que ainda temem ao Senhor. Você ainda precisa levantar e precisa fazer um substituto. Você precisa literalmente fazer e deixar aquele que vai assumir o teu lugar. Você precisa ungir o rei. Deus chega para ele e diz, levanta, porque tem muita coisa para fazer, muita gente para encontrar. Deus chega para Davi, e quando Davi está ali naquele momento de autocomiseração, Deus aceita, Deus escuta, Deus ouve, e Deus começa a mostrar
para eles e para Davi que tem muita coisa para fazer. Tem um exército novo para ser remontado. Tem um reino que ele vai tomar conta. É assim que Deus faz com a gente. Nós temos momentos muito complicados na nossa vida. E Deus aceita, Deus trata. E quando Deus começa a tratar, sabe o que Deus sempre vai mostrar para você? Para frente. O futuro. Deus nunca pega um servo e fica lembrando o que houve no passado. Deus sempre pega o servo, Deus sempre pega aquele que ele vai usar e mostra o futuro. Como o próprio Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo. Quando Jesus olha para os discípulos, ele chega para os discípulos e diz: vem comigo. Tem muita coisa para fazer. Quando ele está preparando os discípulos, ele chega e diz: porque no futuro, a missão que vocês irão fazer é essa. É assim que Deus trata os nossos corações. Deus permitiu que Davi estivesse naquela caverna, para que Davi pudesse entender, e Deus permitiu que Davi sofresse o suficiente para admitir a sua necessidade. Presta atenção nisso. Existe uma questão que Deus não abre mão. Existe algo na relação do homem e Deus que Deus não abre mão. É um entendimento por parte do homem, ou seja, por você e por mim, da necessidade que você tem dele. Presta atenção. Deus não abre mão disso. Deus não trata um coração que não tenha certeza que precisa dele. Essa é a grande questão das nossas vidas. A gente perde muito tempo com um sentimento de autossuficiência. Mesmo que não seja uma autossuficiência assumida. Enquanto você não entender realmente que precisa de Deus, Deus não trabalha na sua vida. É por isso que muitas vezes a gente passa por grandes quebras, por grandes batidas em muros, para que o nosso coração se quebre, para que a gente perceba que precisa dele. Enquanto nós não reconhecemos que dependemos de Deus, enquanto você não entender que é Deus quem te sustenta, que você precisa dele, enquanto você achar que é a sua inteligência, que é a sua força, que é o seu talento, que é o seu trabalho, que são os seus relacionamentos, que faz com que você tenha as coisas, Deus não trata. Deus permitiu e tirou muletas que Davi poderia identificar como responsáveis pelo sucesso dele. Parece pesado, né? Quando você pensa nisso. Mas é porque ou vivemos de fato dependentes e reconhecendo a ação de Deus na nossa vida, ou a gente vive uma hipocrisia. Ou a gente vive uma relação de faz de conta com Deus. Aquela relação do gênio da lâmpada, que só quando a gente precisar de alguma coisa a gente corre. Não. Essa sequência de fatos fez com que ele entendesse e admitisse a necessidade, porque quando ele chega e ora e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, é porque ele viu que a coisa estava feia. E não apenas reconheceu, ele clamou por ajuda. Ele pediu socorro. Esse ato e essa questão do clamar, isso é muito
muito profundo, biblicamente falando. Uma das curas mais belas que a gente tem de Jesus é a do cego, que quando escuta e sabe, e o texto ele vai descrevendo, falando ali que o cego que está à beira do caminho, ele percebe que algo está acontecendo ao redor dele, ele sabe que é Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E ali Jesus para. E Jesus faz umas perguntas para os discípulos, às vezes, que de fato eu não tenho jeito, eu dou risada. Porque Jesus para e fala assim: alguém me gritou. Imagina ali os discípulos, gente, estamos falando de multidão. Eu não sei qual foi o lugar que você foi que tinha mais gente na sua vida. Eu já passei por alguns momentos, eu já fui em alguns lugares que realmente era muita gente. Depois que a gente muda as escalas da vida, depois que você mora num lugar muito pequeno, você fica, gente... Eu morei numa cidade com quase 12 mil habitantes. E aí eu lembro que eu estive em lugares com 60 mil pessoas, eu fui em estádios com 60, 65, 70 mil pessoas. Você fica, uau! Quando você está lá, na época, você nem acha que é tudo isso, mas quando você mora numa cidade que só tem 12 mil, você fala, 70 mil é gente que não acaba mais. Estamos falando de multidão, gente gritando, se apertando, se empurrando. É óbvio que tinha gente gritando ali. E aí Jesus para e fala assim: alguém me gritou. Quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, os discípulos não se aguentam, né? Jesus fala assim: alguém me tocou. Eu até imagino os discípulos: claro que alguém te tocou. Está todo mundo empurrando todo mundo aqui. Mas Jesus quer dar a ênfase de que no meio daquilo tudo tem algo diferente acontecendo. No meio daquelas pessoas gritando, à espera daquele homem que pode fazer alguma coisa, tem alguém ali que realmente sabe quem é Jesus e que realmente sabe o que Jesus pode fazer. É diferente. É diferente. Jesus para e cura. Davi escreve salmos maravilhosos e ele está ali exatamente clamando e pedindo misericórdia. Senhor, eu preciso do Senhor. Não é de outro, é do Senhor. Você realmente pede ajuda para quem? Qual é a sua expectativa realmente do que Deus pode fazer na sua vida? Essas coisas fazem diferença. Deus permite que Davi passe por aquilo para entender e sofrer e admitir a necessidade, pedir ajuda e ter a humildade de entender que ele precisa aprender do Senhor. E esse é outro ponto muito sério nas nossas vidas. Às vezes a gente consegue cumprir esses dois itens. Reconhecer que precisa de Deus, clamar por Deus, mas quando a gente precisa abrir o coração e entender que tem a aprender, aí a coisa muda. Não, eu não tenho que aprender, não. Conhece gente assim? Não importa o que aconteça, é sempre o mundo que está errado e ela que está certa. Não tem o que faça mostrar. Se a pessoa chegar e dizer que pau é pedra, é pedra. Porque isso envolve falta de humildade em reconhecer que não sabemos tudo. E se tem algo que você precisa entender, não existe idade, não existe tempo de caminhada que você possa se dar ao luxo de achar que aprendeu tudo que tinha para aprender de Deus. Sempre tem algo que Deus quer te mostrar. Não existe época na sua vida que você possa chegar e dizer: alcancei a maturidade, agora eu só ensino. Não. Sempre tem algo a aprender da parte do Senhor.
Davi entendeu que tinha ainda uma vida inteira de relacionamento e que precisava aprender da parte do Senhor. E aí, quando você entende isso, as coisas finalmente começam a mudar na sua vida. A gente perde muito tempo agarrado em algumas coisas, com medo de que elas mudem. Às vezes a gente está sofrendo, mas a gente não abre mão porque entende que perder é pior. E aí Deus não age. Davi entendeu e permitiu que o Senhor começasse a mudar sua vida. Triste é aquele que, caverna após caverna, não consegue reconhecer a dependência do Senhor e o que precisa mudar. Existem pessoas que ficam aprisionadas e que saem de uma caverna para entrar na outra, e na outra, e na outra, e não passam pelo que Davi passou. Para essas pessoas, as cavernas nunca serão um lugar de transformação. Se você tem atravessado por cavernas, ao invés de criar uma prisão emocional, permita que Deus transforme isso no grande ponto de virada da sua vida. E quando eu falo, não quero usar frases de estudos motivacionais. Não estou falando de virada do sentido de que eu era pobre, agora tudo abriu e eu sou rico. Não, é virada no relacionamento com Deus. É permitir que exatamente isso que aconteceu com Davi. Um lugar onde estavam pessoas que estavam fugindo da vida. Pessoas com tantos problemas emocionais que desistiram de viver. Que foram se esconder no escuro. E que no final do processo entraram para o lendário exército dos valentes de Davi. Consegue perceber a virada? Esses homens não saíram da caverna para a corte. Esses homens saíram da caverna para o deserto. Para passar por N situações. Para enfrentar lutas. Para vencer batalhas. Para serem usados como um exército de verdade. Deus permite definitivamente que momentos escuros assim aconteçam, porque Ele ainda tem muita coisa para trabalhar na nossa vida, e assim como Davi tinha um reino pela frente, com certeza você ainda tem uma vida para ser usado como algo transformador da parte de Deus na sociedade em que estamos. Meus queridos, Deus concedeu a você e a mim a missão e ao mesmo tempo o privilégio de remontarmos uma igreja. Deus deu a mim e a você o desafio de preenchermos cada cadeira vazia de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, se você está no tempo de caverna, saiba que Deus está cuidando de você. E Deus está no tempo exato de começar a virar a sua vida. Transformar a vida. Com tudo aquilo que você precisa para uma nova fase. Qual tem sido a sua caverna? O que é que tem te levado para isso? Queria que o ministério de louvor subisse. Eu queria conceder a você agora alguns minutos para que você converse com Deus.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Por que a gente pede para fechar os olhos? Para que você entenda que é um momento seu. Presta atenção, esse não é um momento para você pensar em quem não veio, para você pensar em alguém que está te dando trabalho. Esse não é o momento para você pensar em ninguém que não seja você mesmo. Teu coração está numa caverna? Você está aprisionado emocionalmente? Você está no meio de um momento de desilusão, decepção, frustração? Se você está nesse momento, lembra que Deus permitiu isso para que Davi entendesse que ele tem necessidade de Deus. Então eu preciso dizer para você que você precisa entender que você depende de Deus. É de Deus. A sua necessidade é dele. Talvez você esteja passando e tentando criar estratégias e tentando e não entendeu que é Deus. Tenha coragem de falar para Ele isso. E peça ajuda dEle. Mas tenha coragem de pedir para que Ele faça o que Ele quer, não o que você quer. Porque às vezes a gente chega para Deus e diz: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso. Não. Diga: Deus, eu preciso do Senhor, faz o que o Senhor quiser. É assim que Deus age. Assim como Deus mudou a vida daqueles 400 homens, Ele pode mudar a sua. Acredite. Ele pode. Fala com Ele agora. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está em oração. Pai, eu sei que tem pessoas orando agora e assim como Davi, clamando misericórdia. Pai, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando no coração dos teus filhos, no coração da tua igreja. Pai, que esta seja uma noite de reconhecimento da necessidade de ter a vida dirigida pelo Senhor. Pai, existem pessoas que eu sei que estão atravessando uma fase de caverna. E a oração agora é que o teu Santo Espírito tranquilize esses corações. Pai, que tenhamos nesta igreja homens e mulheres transformados como os valentes de Davi. Que o Senhor levante esta noite pessoas para se tornarem a referência desta nova fase. Que tenhamos aqui homens e mulheres valentes no teu Santo Espírito, dispostos a fazer a tua vontade, a anunciar a tua palavra, a verem vidas salvas. E que essa obra comece em cada coração. Pai, os corações que estão quebrados, machucados, que o Senhor
Trate através do poder do Teu Santo Espírito, começando de nós, começando do meu. Ajuda-nos a ver exatamente o futuro. Ajuda-nos a vermos o que ainda temos para fazer. E que o Senhor transforme as realidades nas nossas vidas pessoais, as realidades da nossa vida como igreja. Tua palavra diz que não há convencimento de pecado sem a ação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito esteja trazendo, Pai, a cada um de nós o convencimento do pecado e o arrependimento. Mostra àqueles que ainda estão abatidos o futuro que o Senhor tem. Que os nossos corações deixem as prisões emocionais das tristezas, das frustrações, das decepções, e que passem a sonhar, e que passem a se alegrar com o cumprimento da Tua santa vontade em nossas vidas, e que a expressão algo novo se fazendo, aquilo que o Senhor tem a fazer de novo em nossas vidas, que isso de fato ilumine as nossas mentes e alegre os nossos corações. Então, se pessoas chegaram aqui esta noite, Pai, com o coração quebrado, angustiado, entristecido, que o Teu Santo Espírito aponte a cada um a solução desse problema. Que o Senhor continue a transformar as nossas realidades. E assim nós oramos, e assim nós entregamos, como Davi um dia entregou naquela caverna, diante do Senhor. Cuida de nós, Pai. Trata os nossos corações. Faz a Tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.